Você sabe tão bem quanto eu que uma das principais causas do tédio é a estreiteza de nosso destino. Todas as manhãs despertamos iguais ao que éramos na véspera. Ser eternamente o mesmo é insuportável para os espíritos refinados pela reflexão. Sair do próprio eu é um dos sonhos mais inteligentes que um homem pode ter. E de repente aqui no Recife, nós temos uma pessoa ao nosso lado, uma vida inteira pesquisando cangaço, mais precisamente pesquisando lampião, essa coisa eterna e moderna. Se o assunto é esse, as pessoas recorrem a ele. A sua pesquisa serviu de base teórica do filme Baile Perfumado, onde aparece muito o quê? A vaidade dos cangaceiros do bando de Lampião. Nós temos aqui ao nosso lado, sabem quem? Frederico Pernambucano de Melo. Comecemos. Quem foi Lampião? Um poeta? Um estilista? Um Armani? Um revolucionário? Queria o poder? Ele era ideológico? Ele só era bandido? Que é Lampião? Eu diria que Lampião é a mais perfeita encarnação do mito primordial brasileiro, que é flagrado pelo europeu quando chega aqui, que era aquela ideia que havia no habitante do Novo Mundo de viver sem lei nem rei e ser feliz. Sem então, lei, nem rei e ser feliz. Eu lembro que o europeu que chegava aqui, ele vinha dominado por uma dupla ordem de fatores que era o papado e a coroa. Então eram homens que se consideravam, de certo modo, quase escravizados. Mas hoje a gente chegavam aqui e encontravam aqueles homens soltos que viviam, eram os indígenas primitivos, e essa senda de liberdade selvagem, ela não vai desaparecer com os primórdios da colonização. Ela vai seguir e se expressar continuamente no cangaço e vai se expressar de maneira intermitente no levante indígena, no quilombo negro, na revolução social, ou podia dita ser liberal. Até agora, não é? Então podia isso agora, sem lei, sem claro. rei, sem lei, sem rei e procurando ser feliz. Então Lampião não deixando a felicidade ser uma ideia velha. Exatamente. E ele gostava sempre de dizer, nos raros momentos em que refletia sobre a própria vida, não tinha muito tempo para isso, nem era filósofo, mas ele dizia, nós sofre, mas nós goza. E botava a mão no queixo e dizia, mas o que é afinal a vida? Não é isso mesmo? Ele já usava essa frase? Já usava essa expressão. Isso ele disse a um jornalista no sertão da Bahia, que o entrevistou em 1928, logo depois dele ter chegado à Bahia. Ele disse, minha vida é sofrer e gozar. Depois parou e disse, mas isso tem alguma coisa de diferente? A vida de todo mundo não é assim? Ele tinha os altos e baixos, mas é um homem que impressiona porque um minuto da vida dele, absoluto como foi, ele teve mais liberdade, Antônio, do que você terá em toda a sua existência. Não tenha dúvida. Porque se ele gostasse de você, ele seria seu amigo. Se ele não gostasse de você, ele puxava você ali para trás do cenário, sangrava a punhal e ficava por isso mesmo. E isso sempre com elegância ou com violência? Sempre com o desenvolvimento do que no cangaço se pode considerar uma arte, a arte de matar. E essa é uma arte sertaneja, que é a atividade de matar gente. Isso é desenvolvido no sertão, desde as raízes culturais da presença dos índios tapuias, que toda a documentação colonial mostra que eram requintados nos barbarismos, nas perversidades, nas maneiras duras de agir. E a prova disso é que os holandeses, quando tomam Pernambuco e se irradiam pelo Nordeste, o que procuram imediatamente é obter o apoio do tapuia, que era o índio do interior, não o tupi do litoral, que era pacífico, cordato, camarada, porque dos tapuias eles podiam ter uma contribuição muito grande para combater os portugueses, porque os tapuias eram, além de bravios, de bons guerreiros, eram extremamente perversos. Tinham uma arte completa da perversidade, que a gente vai ver depois se requintar no cangaço através do sangramento a punhal, da castração à faca, da marca de ferro em brasa, tipo da marca de gado, ferrado em brasa, com mulheres na face, na batata da perna, na nádega. Não é? Espera um pouquinho só.
Você tá vendo? Eu queria ouvir um pouquinho sobre o Lampião. Você disse assim, por exemplo, se ele fosse meu amigo, ele ficava legal, aí se ele não fosse, me botava lá atrás e me matava. Aqui você está colocando ele realmente como um assassino claro. Ele era um assassino claramente? Bem, mas o que eu disse a você dele ser o tipo que encarna o estilo de vida sem lei nem rei, ele vivia, portanto, como disseram os autores de outrora, à discrição da própria vontade. Não é? Isso é uma formulação antiga, mas enfim, ele era o senhor das suas próprias ventas. Ele fazia o que desse na cabeça dele. Não o que ele achava justo? Não, dentro do critério dele, sim. Quando o Lampião matava, e ele matava com muita facilidade, o que é uma característica do sertanejo a partir de uma sociedade pastoril que se forma em cima da pata do boi, mas resistindo às tribos indígenas bravias, aos felinos, às onças, etc., que impediam o assentamento das fazendas de criar, e no sertão se desenvolvem, portanto, métodos muito fortes de dar morte, né? Tanto a animais quanto a pessoas. É uma arte muito rica, essa de matar no sertão, e mata-se com muita facilidade. Chegar com frio, uma eu darei, mas do amor sou egoísta. Eu não quero sentir um sócio, jamais querida consentirei. Eu olho para os figurinos, vou usar figurinos, mas se o Bando do Lampião, todo ele vestido, me dá uma impressão de que aquele estilo de roupa, quem é que criava esses figurinos? Era o Lampião? Bom, essa estética do cangaço, ela sempre foi muito rica, mesmo anteriormente a Lampião. É preciso considerar que o cangaço, ele é velho de 5 séculos. As primeiras referências documentais da presença dele são do início da colonização. O donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, já se queixava, na segunda metade do século XVI, dos grupos de salteadores que acometiam o empreendimento econômico, etc. Então, sempre a notícia é da elegância do cangaceiro, do traje apurado, também a questão prática de conduzir o tesouro sobre si mesmo, eles eram nômades. Ele tinha essa consciência? Lampião, como em tudo mais do cangaço, por ter sido o último e o mais importante dessas figuras, Lampião aprimorou um estilo que já vinha mais ou menos definido na tradição do cangaço, mas que Lampião requinta até as últimas consequências. Você compararia esse requinte a quê? Se nós analisarmos o traje do cangaceiro completo, a figura dele, no âmbito do que seria a figura de síntese, essa que foi tão explorada, por exemplo, por Aldemir Martins nas suas pinturas, né? O traje do cangaceiro, na sua imponência, só se compara universalmente ao traje do samurai japonês, que é extremamente amaneirado, ou o cavaleiro medieval europeu. Que beleza isso, né? Faça-se essa reflexão, que você vê que não há nenhum outro grupo social do Brasil que possa rivalizar em riqueza de traje com o cangaceiro. Eu dou só um exemplo. O chapéu de Lampião da Hora da Morte era um grande chapéu de couro, de veado, que era o couro mais flexível, não é, de melhor qualidade, ornamentado por 70 peças de ouro incrustadas na testeira, no barbicacho, no barbicacho traseiro e pela aba, com os sinais da estética. Os sinais em si, isoladamente, são pobres. O signo de Salomão, que é uma presença religiosa ou esotérica e memorial, né? Um sinal de rebate. Quem olhar para mim desejando mal, olhará para o meu signo de Salomão e receberá de volta aquilo. Então, a estética do cangaço, ela se faz de singulares como o signo de Salomão, a flor de lis, que era o sinal da Casa Real de Avis, que se acaba com Dom Sebastião em 1580, mas que no sertão ela é imortal até hoje, e mais a Cruz de Malta, o oito contínuo e vários outros sinais pobres que, quando combinados, dão uma arte de síntese, de tal modo criativa que, quando a polícia matava um bando de 6 cangaceiros, um subgrupo de Lampião, nenhum chapéu era igual ao outro. Então isso é arte, isso não é artesanato, não há seriação, não há copiagem. Agora é uma arte de síntese como é a arte indígena. Me diga uma coisa, é verdade que o Lampião sentava na máquina de costura e costurava para ele?
Há cangaceiros vivos até hoje, eu aponto Candeeiro e o Vide Barreira, que morreu há 2 anos atrás, mas está vivo ainda o 25, e há vários outros que dão testemunho de Lampião sentado na máquina durante horas. Candeeiro me referiu recentemente que havia ocasiões em que os coiteiros traziam 4 máquinas Singer, daquelas de mesa que não tem pé, né? Eram colocadas ali numa pedra ou qualquer coisa, e eles ficavam horas a fio, dias inteiros, costurando, fazendo bornais, bordando, que o bordado era feito à máquina. O tecido é verdade também. que era inglês, o tecido? Em alguns casos, sim, havia nessa época facilidade de importação, mas em regra era o brincaque ou a mescla azul ou o da preferência do Lampião. Era uma mescla cor de grafite. Por que Lampião não tomou o poder politicamente? Porque o Estado no Brasil, durante esse período, não estava mambembe, estava bem estruturado, o regime progredia. No período máximo do domínio de Lampião, anos 20 e 30 do século XX, se tinha uma república mais ou menos estabilizada. Mesmo a Revolução de 30 não põe esse poder em dúvida, até, digamos assim, termina por reforçá-lo, porque com a Revolução de 30, o que se vai verificar é que os grandes aliados do cangaço, que eram a inviolabilidade da fronteira entre os estados, do que o cangaceiro se valia para ficar sempre costurando a fronteira. Então, o cangaço era uma expressão de rebeldia regional combatida por polícias estaduais. Então, o que eles queriam? Dinheiro? O que eles queriam era manter o seu estilo de vida. Manter o seu estilo de vida e crescer como grupo? Não, crescer, tomar o poder, não havia essa consideração, embora a imprensa, um pouco criativa na época, tivesse várias vezes noticiado que Lampião teria confidenciado à A ou à B o seu desejo de tirar porções da zona rural de alguns estados do Nordeste e compor um novo estado do qual ele seria governador. Quando eu pego no chachado, meu Deus, eu não sei não. Chachado é dança boa dos cabras de Lampião. Chachado, meu bem chachado, chachado, meu bem chachado. É primo do baião, a bota do cangaceiro não chega pra você não. A bota do cangaceiro não chega pra você não. O modelo 1892 do rifle Winchester, o modelo de cavalaria, ele possuía essa pequena argola que era usada para amarrar a arma na lua da sela e conduzi-la em viagem. E os cangaceiros usavam essa argola do rifle Winchester para marcar o ritmo durante a dança do chachado, fazendo de uma arma de fogo um instrumento musical. O que caracteriza a dança é ser uma dança masculina, uma dança guerreira, feita por homens, geralmente em cima de uma estrofe improvisada por um cabra do próprio grupo, e essa estrofe ligada seja a um acidente geográfico, um animal da caatinga, mas sobretudo fazendo uma crítica a fatos da própria saga do cangaço. A covardia de um determinado oficial, a valentia de um determinado sargento, a vitória do cangaceiro fulano de tal num combate recente que houve. Quer dizer, era uma manifestação artística engajada e, ao mesmo tempo, ligado ao lazer no bando, ligado também ao canto da glória do grupo, exaltando as façanhas daquele próprio grupo. Se ele se ligasse a Luiz Carlos Prestes, ele tinha um interesse em Prestes, não? Ele, quando a coluna Prestes veio passar, o que mais o sensibilizou foi o recado do padre Cícero, dramático. Isso eu ouvi de ex-cangaceiros que conversaram com ele e ouviram do próprio Lampião. O padre Cícero mandou dizer que ele se dirigisse ao Juazeiro com o bando porque a coluna Prestes, com os hereges, estava vindo para arrancar a batina do padre velho e submetê-lo a humilhações. E Lampião se coloca a serviço, nessa ocasião, em 1926, março de 26, Lampião se coloca a serviço do governo federal brasileiro, a serviço do deputado federal Floro Bartolomeu da Costa,
diretamente agenciado pelo presidente Arthur Bernardes. E se encontram? Chega no Juazeiro, chapéu de couro, e aí advertem. Olha, o chapéu de couro é o sinal do cangaço. Então, Lampião troca o chapéu de couro por um chapéu de feltro, que chamam chapéu de massa, outros chamam de chapéu de engenheiro. Tem boas fotografias dele com esse chapéu e se coloca a combater a serviço do governo federal E a coluna Prestes, contra a coluna Prestes. Mas a coluna Prestes se encontra com a turma do Lampião? A coluna Prestes, eu ouvi do próprio Prestes em 1983, numa conversa rápida, que tiveram o que ele chamou um entrevero, não chegou a ser um combate, uma escaramuça rápida na fazenda Cipó, no Pajeú de Pernambuco. Mas tão logo os revolucionários souberam que ouviam dos cangaceiros um grito, segura o tiro aí, macaco. Aí os revolucionários, bom, nós não somos macacos. Olha, nós somos revoltosos, não somos macacos. Aí os cangaceiros rapidamente se desinteressaram, porque não sendo macacos, porque eram os soldados de polícia, eles não tiveram realmente interesse em combater. Lampião recebe uma patente de capitão honorário das forças legais, mas rapidamente vê que a patente não tinha eficácia para os oficiais de polícia do Nordeste e ele aí aproveita todo o armamento novíssimo recebido do Exército Brasileiro e retoma a vida dele no cangaço. E leva todos os fuzis Mauser 908, moderníssimos, né? Maria Bonita e as mulheres, como é que entraram no bando? A meu ver, é sabido, isso aí é público, que a tradição do cangaço não incorporava as mulheres. No entanto, a tradição militar brasileira foi sempre muito pródiga na presença das mulheres. Foi na Guerra do Paraguai, foi na Guerra de Canudos. Eu lembro que a expedição do Savagé tinha 2.500 homens, 300 mulheres e 80 crianças. Quer dizer, o contingente de mulheres no Brasil de combatentes sempre foi muito alto. É a chamada e no cangaço vivandeira. não entrava mulher? No cangaço a tradição era não ter a presença das mulheres. Mas Lampião observou muito atentamente a passagem da coluna Prestes e desenvolveu certas práticas, de certo modo, aprendidas da coluna. Uma delas era os bilhetes de requisição de valores. A coluna fazia muito isso. E a presença útil das mulheres. Eu lembro que Carlos Prestes, ainda no Sul, tentou se livrar das mulheres, na travessia do Rio Paraná. Ele se queixou, disse, olha, a coluna está cheia de mulheres, o que é que se faz? Disseram, capitão, amanhã a gente vai atravessar o Rio Paraná, vamos deixar as mulheres na outra margem. Mas no dia seguinte, de manhã cedo, as mulheres, milagrosamente, misteriosamente, já estavam todas com a coluna de novo, sem que jamais se soubesse quem as havia atravessado. Mas elas eram úteis na coluna e Lampião observou isso. E menos de 2 anos depois... Aí o padre Cícero foi traído pelo Lampião, então? Não, o padre Cícero foi defendido, de certa maneira, quando Lampião volta para o cangaço, a coluna Prestes já estava indo para o sul, perseguida pelos jagunços de Horácio de Matos e outros. Por que esta relação padre Cícero e Lampião? Ela foi muito aumentada. O padre Cícero nunca pregou nem defendeu o cangaço. Agora, o padre Cícero ia ser deposto em 1913 pelo governador do Ceará, o coronel Marcos Franco Rabelo. Foi feita uma revolução no Ceará, encabeçada pelos jagunços a serviço do padre Cícero, que veio, essa revolução, a derrubar o governo do estado do Ceará. E após essa revolução, o padre Cícero é nomeado vice-presidente do estado do Ceará. Então, o padre Cícero tinha a compreensão de que um dia, dos primórdios da vida dele, ele tinha dependido de jagunços, de cangaceiros, para se manter na sua condição, né, de chefe do Juazeiro. E ele era, portanto, um homem que compreendia. E como ele dizia que o Juazeiro seria o refúgio dos náufragos da vida, se ele dizia nas pregações, em que chamava todo mundo de meu amiguinho. Meu amiguinho, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, os amancebados se casem. Né? Me diga uma coisa, Fernando. Como seria hoje a tecnologia? Seria o sem terra, por exemplo, não? Não, quer dizer, na comparação com o que seria hoje essa... Não, eu acho que as expressões, ainda nós encontramos no sertão do Nordeste, certas expressões de violência que foram contemporâneas do cangaço, sem jamais terem adquirido o aspecto ostensivo e toda aquela, digamos, a formação de uma subcultura com uma riqueza estética muito grande, como foi o cangaço, mas nós temos outros agentes. O cangaceiro não é uma figura isolada como agente dessa violência, desse irredentismo. Nós temos o cabra, nós temos o capanga, nós temos o pistoleiro, o valentão, o jagunço e o cangaceiro. O Lampião era um provocador? Lampião era o que foi Antônio Conselheiro, ou o que foram os Boers na África, na passagem do século XIX para o XX.
combatiam não para ganhar, combatiam para manter o seu estilo de vida, para manter a sua liberdade. Pancho Villa, Zapata? Para manter os seus valores. Né? Agora, claro, ao longo do tempo, os bem-sucedidos iam amealhando uma riqueza muito grande, ouro, prata, etc. Mas não se falou jamais em redistribuição de riqueza, em Lampião ameaçar o establishment, nada. Ele se compôs com os coronéis fortes do sertão, fez favores a esses coronéis. Ele elegia alguém? Não, ele não tinha uma participação política, a não ser da seguinte maneira. Num determinado município, a situação brigava com a oposição, como é o tradicional. Ele podia se aliar a um desses grupos, colocar as suas armas a serviço de um desses grupos e tentar derrubar a outra facção. E aconteceu alguma vitória dele nesse aspecto? Por exemplo, no estado de Sergipe, em que ele chegou a ser amigo do interventor federal do estado, que era o governador, na época do período revolucionário, quando houve a redemocratização, a reconstitucionalização, em 1934, ele contribuiu para a eleição de deputado do capitão Heronildes Carvalho de Sergipe, piquetando estradas, dando surra em eleitores recalcitrantes, mas a serviço, nesse momento, do poder mais conservador. Porque o Heronildes Carvalho era um dos maiores latifundiários do estado de Sergipe. Olha aqui, Frederico. Olha para aquela Câmara agora e fala com toda a liberdade, tudo que você quiser, o que deveria acontecer com o Lampião, o que deveria acontecer se ele fosse agora, o que devia ser feito com o Lampião, o que é o Lampião. Fala o que você quiser. Fala, se você quiser, sobre a Ásia, sobre a África, sobre o espaço. Liga o Lampião ao mundo brasileiro hoje. Bom, eu vejo em Lampião uma fase em que o poder privado tem um controle e ainda o poder público não consegue dominar inteiramente a situação. Vejo em Lampião também, e isso, a meu ver, é o que explica o fascínio que nós sentimos pela sua figura. Ninguém discute que ele matasse, ninguém ninguém nega que ele expropriasse, mas ele tinha um fascínio muito grande, porque ele é a própria encarnação desse mito primordial brasileiro. Há um caso que Gilberto Freire me contou, em 1928, no governo de Estácio Coimbra, do qual Gilberto era secretário, que chegou aqui uma baronesa holandesa, que era jornalista também, a baronesa Boekop, e foi falar com o governador que queria ir ao sertão para entrevistar Lampião. E o governador ficou apavorado, né? E chamou Gilberto Freire e disse: doutor Gilberto, o senhor que é sociólogo, converse com a baronesa e coloque ela na notícia de que Lampião é um homem absoluto, ele faz o que ele quiser. E aí a baronesa foi falar com Gilberto. Gilberto recebeu, colocou toda essa situação, era um homem selvagem e tal, e disse depois assim, meio tímido, Gilberto Freire dizendo a ela, disse: e depois a senhora imagine o seguinte, a senhora é uma mulher muito bonita, ele vive lá muito solitário, ele poderá atacá-la. E a baronesa então ajeitou-se no tailleur, né, muito elegante, e disse: fascinante, fascinante. Quer dizer, então o europeu vinha para cá em busca da resistência ou da permanência dessa liberdade selvagem e absoluta entre nós. Eles tinham perdido isso há 4 séculos antes. Nós tínhamos perdido há 2 séculos apenas. E agora? E agora eu vejo ainda esses sinais digamos, na atração que existe no Brasil para a vida fora da lei, que encontra sempre alguma justificativa cultural. Muito embora hoje as forças que movimentem esse redentismo, elas sejam forças muitas vezes dominadas por fora, não é? Quer dizer, vindas de outros fatores que não sejam aqueles propriamente culturais. Tá bom, um abraço. Gilberto Freire escreveu isto em 1926. Teria sido uma visão? Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das 3 raças, terão as cores das profissões e regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer:
É assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil, que tenha olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis, mãos de engenheiro que lidem com tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil, mãos sem anéis, que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar, mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores, mãos desiguais, que trabalham por um Brasil sem azeredos, sem irineus, sem Maurícios de Lacerda, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores. Mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afilhados, de mestres guiando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais moços, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas chamadas comadres dos homens. Mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí.